Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula em nosso canal. Hoje nós vamos falar de uma temática introdutória ao processo penal. Uma temática, então, que trata da aplicação da lei processual penal. Então, após termos estudado os princípios, os fundamentos, a história do nosso direito processual penal, tanto brasileiro quanto dos sistemas processuais penais no mundo, é importante que estudemos agora a aplicação do nosso direito processual penal no Brasil. Como que se aplica no espaço, no tempo e em relação a algumas pessoas que detêm algumas prerrogativas especiais, digamos assim, em razão dos cargos que eventualmente ocupem, né? Porque toda ocupação de cargos, né, que traz um empréstimo de poderes, ela é temporária e, portanto, as prerrogativas que são inerentes a esse empréstimo também são temporárias. Elas persistem enquanto persiste, né, o exercício daquele poder, como uma garantia para que ele seja exercido de forma plena. Então não se pode confundir, né, prerrogativas com privilégios que são absolutamente contrários ao Estado democrático de direito, tá? Então nós vamos estudar aí a aplicação da lei processual penal. Então, espaço, tempo e com relação a pessoas em razão do cargo que elas estejam ocupando, tá? Então, como eu falei, é o estudo que nós vamos fazer sobre a aplicação do direito processual penal no espaço-tempo e em relação às pessoas. Então, a norma, ela vai ter limitações. Então, em que local que é aplicado o processo penal? Em que situações que não é aplicado o processo penal e as normas processuais penais no Brasil? Então nós vamos ver que o nosso Código de Processo Penal, ainda que de forma defasada, ainda que de forma incompleta, ele traz as limitações deste âmbito do direito no processamento de crimes, tá, que sejam cometidos em determinados locais. Então, olha só, primeiro vamos estudar o que diz o nosso artigo 1º do Código de Processo Penal. Então, nós estamos começando agora a estudar propriamente os dispositivos processuais penais. Percebam que até agora nós estudamos a Constituição, os tratados internacionais, o Pacto de São José da Costa Rica, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que é outro nome também dado, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim. São todos instrumentos que afetam, de uma forma ou de outra, a aplicação da lei processual penal. Ajudam na sua interpretação e trazem os fundamentos sobre o qual deve ser visto e aplicado o direito processual penal no Brasil. Verificando isso, nós estudamos as fontes do direito e estudamos os dispositivos constitucionais que se aplicam diretamente como limitadores de um lado ou como mandados de criminalização de outro no âmbito da Constituição Federal. E agora nós vamos adentrar propriamente no nosso Código de Processo Penal, iniciando aí no nosso artigo 1º, que vai falar sobre a aplicação do direito processual penal no espaço, aonde ele se aplica. Então é importante entendermos sobre as regras territoriais de aplicação do processo penal, que o processo penal, ele trata de um conjunto de atos, vejam só, um conjunto de atos que apontam para a resolução de um caso penal. E quando que é resolvido um caso penal? Olha só, um caso penal ele é resolvido com a prestação jurisdicional entregue. E vejam, a prestação jurisdicional que traz a resolução do caso penal, ela é entregue pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, através dos magistrados,
ela entrega a prestação jurisdicional penal como a resolução do caso penal. E o que é essa resolução? Bom, a resolução do caso penal é a decisão sobre a culpa ou a manutenção do estado de inocência. Vejam só, todos iniciam o processo presumidos inocentes. Se o processo não traz, através da acusação, elementos suficientes para derrubar essa presunção de inocência, mantém-se o estado original e constitucional de inocente, de presunção de inocência. Ou se traz, evidentemente, a prova da inocência nos autos. Isso é dado através da prestação jurisdicional. Então, o que a gente pode falar? Que o processo penal, ele é regido no mesmo espaço onde há o exercício do poder judicial. E olha, isso tem uma ligação direta com a soberania. Vejam bem. Então, o exercício territorial do poder jurisdicional é no território brasileiro. O que significa dizer para vocês que uma decisão judicial tomada no Brasil, ela não tem força para obrigar outros países ao cumprimento. Então, um juiz brasileiro, ele não pode determinar que um juízo estrangeiro pratique determinado ato. Então veja, o mandado de busca e apreensão, vejam só, o mandado de busca e apreensão não pode determinar que essa busca seja realizada em outro país que não o Brasil. O mandado de intimação, uma ordem de prisão, não tem validade nenhuma fora dos limites territoriais brasileiros. Então, olha só, a aplicação do processo penal é feita onde se aplica o poder jurisdicional. Percebem? Então, é um exercício de um dos três poderes da República. O processo penal está intimamente ligado ao exercício do poder judicial. Então, veja, é intimamente ligado. Então, parcela desse poder é delegada, quando um delegado pode determinar uma prisão, por exemplo, no auto de prisão em flagrante, que ele realiza, ou quando ele pode apreender algum objeto, então parte é delegada e parte é executada pelo próprio poder judicial, né? Então, nesse sentido, o limite do processo penal é o território nacional. Fora do território nacional não há aplicação alguma das leis processuais penais. Então, aonde se aplica a lei processual penal? Em todo o território nacional. Como exercício, pessoal, como exercício da jurisdição. Então, as regras processuais brasileiras, elas não têm aplicação alguma fora do território nacional. Então, vejam só, um juiz do Acre que expressa uma ordem de prisão, um mandado de prisão, tá? Ele obriga a força policial lá do Rio Grande do Sul, do outro lado do país, a cumprir essa decisão, né? Mas não traz nenhuma obrigação para além da fronteira nacional. Então vejam, se o Estado brasileiro quiser, por exemplo, fazer a citação de alguém que esteja na Argentina, o juiz brasileiro vai ter que expedir uma carta rogatória que vai ser cumprida nos limites processuais do país em que ela vai ser cumprida, da Argentina no caso, na forma e no rito previsto lá no Código Processual, seguido pelo juiz que irá cumpri-la. Então nós não temos como obrigar os estados que não sejam Brasil a cumprirem as nossas normas processuais penais. Então, a aplicação do direito processual penal é no território nacional. Tem exceções? Tem. Então, olha só, o próprio artigo 1º
Da mesma forma que ele fala que a aplicação da lei processual vai ser em todo o território nacional, ele já traz as exceções. Então veja, primeiro ponto que a gente tem que deixar marcado aqui. No território nacional, a regra de processamento de crimes, desde a parte preliminar no inquérito até a conclusão e recursos, é regida pelo Código de Processo Penal, ou pelas normas processuais penais, melhor dizendo, tá? Com exceção do que é trazido pelo Código. Então, primeiro ponto, os tratados. Então, os tratados que eu falo no sentido amplo, então, tratados, convenções, acordos internacionais. Então, no sentido amplo, toda norma de direito público internacional que o Brasil seja signatário. Que o Brasil seja signatário. É a exceção. E aí, retomem o que a gente já estudou sobre a hierarquia normativa no Brasil. Então, nós temos, em primeiro lugar, a Constituição, abaixo dela os tratados. Perceberam? Abaixo dela os tratados. Então, vejam, se houver um conflito entre um tratado e o Código de Processo Penal, aplica-se o tratado. Aplica-se o tratado. Olha o exemplo aqui. Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Há um tratado internacional que vai trazer toda uma sorte de imunidades a diplomatas. Diplomatas, o corpo diplomático e familiares. Nós vamos ver daqui a pouco na aula de hoje. Então vejam, em conflito com a norma processual penal, a norma processual penal se afasta e o que vale é o tratado. Então veja, nós não precisávamos sequer entender a hierarquia normativa, o Código mesmo ele tratou de enfatizá-lo. Não se aplica, então, no território nacional quando houver um tratado prevendo uma norma correlata. Tá? Então, nós vamos ver sobre os diplomatas aqui. Tá? Segundo ponto, crimes de responsabilidade. No original do Código, os dispositivos que estão lá elencados, eles dizem respeito à Constituição da década de 1930. Aquela Constituição, tá? E não a Constituição atual. E nunca foi reformada. Enfim, a falta de ação, muitas vezes, de nosso poder legislativo na atualização de nossas normas, tá? Então, vejam só. Não vai se aplicar, olha só, não vai se aplicar a crimes de responsabilidade. Das normas processuais penais, elas não vão se aplicar a crimes de responsabilidade, tá? E aí nós vamos ter um regramento próprio, tá? Atribuição de processamento própria. Então não vai ser o processamento, a prestação, o resultado não vai ser dado pelo Poder Judiciário, mas a resolução daquele caso que não é penal, porque crime de responsabilidade não é propriamente um crime, tá? No sentido do delito, tá? Então, nesse sentido, a prestação que vai ser dada ao caso vai ser feita pelo Congresso Nacional. E aqui estão os dispositivos, artigo 52 e artigo 86. Então, são os crimes de responsabilidade que vão ter um rito próprio, um rito do impeachment, que vocês já, infelizmente, todo mundo no Brasil conhece bem pela quantidade de vezes que é utilizado. Exceções, mais exceções, crimes militares. Olha aí, crimes militares também, nós vamos ter um regramento especial. Então não vai ser uma legislação processual penal, não vai ser o Código de Processo Penal ou uma legislação extravagante. Vai se ter um código próprio, o Código de Processo Penal Militar, o CPPM. Tá? É um código, inclusive, mais moderno, mais recente do que o nosso Código de Processo Penal, tá? Então, olha só, quais crimes vão ser processados ali? Até 2017, os crimes eram os crimes previstos, que eram os chamados crimes militares próprios, previstos no Código Penal Militar, ou aqueles que eram previstos tanto no Código Penal Militar, quanto na legislação penal comum. Então, esses eram de competência da Justiça Militar, que é uma justiça especial, viu, gente? É uma justiça especial.
assim como a justiça eleitoral é uma justiça especial também. Vamos ver. Nesses casos, a partir de 2017, não só os crimes previstos no Código Penal Militar, mas também todos os crimes comuns praticados por militares, inclui-se policial militar e bombeiro militar, em atividade, exceto os crimes dolosos contra a vida, que são de atribuição do tribunal de júri, que é a justiça comum. Gente, olha só que ampliação que se deu no âmbito de 2017, naquele contexto da intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Então hoje, qualquer crime comum praticado por militar que tenha razão ou vinculação com a função exercida ou no exercício da função, ele vai ser processado pelo juízo militar, pela Justiça Especial Militar. E severas críticas foram tecidas sobre isso. Segue aí uma dica para quem quiser pesquisar um tema de leitura interessante, um tema para debate interessante, essa ampliação absurda da competência da Justiça Militar, tá? Uma ampliação que, concordo eu, ela foi extremamente elástica e extremamente contrária à democracia, tá? Nos casos omissos do Código de Processo Penal Militar, vai ser aplicado o Código de Processo Penal. Olha que interessante. Então, o próprio Código de Processo Penal Militar, ele traz a previsão de aplicação subsidiária, quando ele for omisso, do Código de Processo Penal brasileiro. O que mais, gente? Olha só, nós temos previsão no artigo 1º, e aqui uma crítica à omissão do nosso poder legislativo, né? Até hoje existe esse dispositivo, já poderia ter sido, por exemplo, na reforma anticrime, pacote anticrime, poderia ter suprimido esses dispositivos que não têm mais aplicação no direito brasileiro. Por exemplo, é previsto lá que não se aplica o Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal brasileiro, nos casos de tribunal especial, nos casos de crimes de competência do tribunal especial. Gente, tribunal especial é um nome bonito para tribunal de exceção. Havia a previsão do tribunal de exceção lá em 34, tá? Não há mais hoje, inclusive é proibido constitucionalmente, vocês já viram isso comigo aqui, é vedado o tribunal de exceção no Brasil. Isso é absurdamente contrário à democracia, ao princípio do juiz natural, tá? Então, não existe hoje, então não se aplica. Outro disposto que não se aplica também é a questão dos crimes de imprensa. Os crimes de imprensa eram julgados por um rito como o tribunal do júri, né? Então foi afastada a competência do rito do júri, porque a legislação especial aí da lei de imprensa foi considerada por relatoria do ministro Gilmar Mendes como não recepcionada pela Constituição. Por quê? Porque ela trazia vedações e restrições ao exercício da liberdade de expressão. Então essa norma não foi recepcionada, infelizmente não veio uma norma para suprir essa lacuna, tá? E olha, não é restringir o direito à expressão, mas é trazer regras claras, né? E limites aí à liberdade de expressão, que não pode ser aí um local para se esconder da aplicação dos outros deveres que nos são impostos a todos nós. Bom, a aplicação da lei processual no tempo vai estar lá no artigo 2º do Código de Processo Penal. Então, olha só, antes da gente falar, nós temos que entender como que surge uma norma processual penal. Então, olha só, primeiro a iniciativa, a apresentação do projeto, nós temos os legitimados, né? Quem pode apresentar um projeto. E norma processual penal, vejam só, ela é de competência da União. Por quê? Porque nós temos um regramento processual penal que vale em todo o território nacional. O sistema de justiça tem que ser um sistema equânime, sistema único para todo o Brasil. Então, os estados não podem editar normas processuais penais. Deliberação, o debate nas casas parlamentares. Deliberação executiva, depois de aprovado,
pelo Congresso, é submetida ao presidente, que tem o poder de vetar parte ou totalmente a norma. Lei anticrime, nós tivemos diversos dispositivos aí vetados, não é? Promulgação, que é feita pelo presidente em regra, em 48 horas, se ele não fizer, vai ser feito pelo presidente do Congresso, tá? Então, se não for feito pelo presidente da República em 24 horas. E entrada em vigor, que olha, regra 45 dias, é a chamada vacatio legis. Então, a lei processual penal, no período de vacatio legis, ela não modifica o ordenamento jurídico. Ela só tem validade a partir daquele prazo, se a lei não trouxer nenhum prazo diverso a esse, maior ou menor que esse prazo. Se a lei não falar nada, o prazo aí vai ser de 45 dias. Validade. Então, a lei processual, vejam só, ela não retroage igual à lei penal e nem ultraage. Se vocês não estão lembrados, a lei penal ela retroage para beneficiar o réu. Então, ainda que o réu tenha sido condenado, se algo deixa de ser crime, por exemplo, ele vai ser posto em liberdade imediatamente. Retroatividade benéfica sempre da lei penal. No caso da norma processual penal, não há nada disso. Ela vai se aplicar imediatamente, ainda que o processo já esteja em andamento. Então, olha lá, preste atenção. A lei processual penal, ela se aplica imediatamente, ainda que o processo já esteja em andamento, ou em sua fase de conclusão, tá? Com as novas normas sendo aplicadas desde já. E aquelas que foram aplicadas sob a égide da lei antiga, elas continuam válidas. Elas são válidas, tá? Então não precisa se refazer atos anteriores, ou seja, não retroage, e nem ultraage. Então a lei anterior, ela não continua se aplicando. Entrou em vigor, acabou. Aplica-se imediatamente. Não se discute, no âmbito de lei processual penal, se ela é mais benéfica ou menos benéfica, tá? E aí, nós vamos falar de alguns detalhes. Antes disso, deixa eu só trazer aqui uma pequena exceção. Se o prazo, por exemplo, se a lei processual deu um prazo de 15 dias para um ato processual, e o juiz já tinha dado aquele prazo, esse prazo continua igual, né? Ainda que entre em vigor uma lei que fala o prazo não é 15, agora é 5. Por quê? Porque o prazo já foi dado anteriormente à lei, tá? Então tem muita questãozinha que tenta pegar vocês dessa forma. Olha, o réu foi citado para dar resposta à acusação em 10 dias. Nova lei processual entra em vigor após 5 dias, falando que o prazo para resposta à acusação é de 6 dias. Qual que é o prazo que o réu vai ter que apresentar? Continua igual, porque o prazo já tinha sido dado. Então se liguem nesse tipo de questão. O prazo que já foi dado está conquistado. A lei não vai interferir no direito adquirido, inclusive o direito de usufruir do prazo que já foi deferido anteriormente. Então cuidado só com isso. Agora vamos falar de alguns detalhes sobre normas. Nem toda norma que está no Código de Processo Penal, vejam só, é uma norma puramente processual. E aí, como é que nós vamos saber disso? Bom, norma processual é aquela que regulamenta o procedimento. Então, a forma de ouvir uma testemunha, como é feita a intimação, quantos dias o edital vai ser publicado, como que é a formalidade da conclusão de uma audiência, quantos minutos vai ter acusação e defesa. Essas são normas processuais. Elas dizem respeito ao rito processual, à marcha processual ou pré-processual no caso do inquérito policial, tá? Isso é norma processual pura. A norma penal, ela regulamenta o quê? Pena, liberdade ou restrição à liberdade. Seja liberdade de ir e vir, seja liberdade patrimonial. Essa é a norma penal. E nós temos a norma mista, que ela é uma norma que mistura o processo com a pena. São normas procedimentais, mas que afetam direitos individuais, como direito de liberdade, direito ao patrimônio. Então, vou dar um exemplo para vocês.
uma norma do processo penal que prevê a prisão preventiva. Olha só, é uma prisão processual, porque é instrumental ao processo, mas vai afetar a liberdade. Se afeta a liberdade, ela tem caráter penal também, então ela é uma norma mista. A norma mista, ela vai retroagir para beneficiar. Então, se a nova norma mista processual beneficiar o réu, ela retroage. Se ela prejudicar, aplica-se a anterior. Então, vou dar um exemplo. A prisão preventiva no Brasil, até o pacote anticrime, ela não precisava ser revisada periodicamente. A nova norma processual trazida pelo pacote anticrime, ela exige a revisão da prisão preventiva periodicamente. Então vejam só, ainda que uma prisão preventiva tenha sido decretada antes do pacote anticrime entrar em vigor, vai ser obrigatório que essas prisões já decretadas sejam revisadas nos termos da nova lei. Por quê? Porque afeta a liberdade, a norma mista. Então, a norma que afete o direito à fiança, ela é mista, ela retroage para beneficiar. Uma norma que afete a constrição de bens e medidas assecuratórias, o sequestro patrimonial, enfim. Se ela beneficiar, ela vai retroagir também. Então, basta que analisemos se essa norma processual ela afeta a liberdade de algum bem material constitucionalmente protegido. E se ela o fizer, ela tem um caráter híbrido ou misto e ela vai retroagir para beneficiar o acusado. Ok, aplicação em relação às pessoas, como último escopo aqui de estudos, aqui não vai estar dentro do Código de Processo Penal, mas vai ser correlato ao que já estudamos, tá? Então a primeira delas, gente, olha, é a imunidade diplomática. Eu falei lá no artigo 1º que o próprio Código fala que não é aplicado quando há um tratado ou convenção sobre o tema. É o caso aí, tá? Das normas internacionais sobre relações diplomáticas ou sobre relações consulares. Então vejam, há uma norma específica para agentes diplomáticos e consulares e por expressa previsão no Código de Processo Penal, não se aplica o Código de Processo Penal nesses casos. Qual que é a consequência disso? Então, olha só. Quanto a agente diplomático, funcionários e técnicos administrativos, o corpo diplomático e os familiares de todos eles, nós temos imunidade à prisão, não podem ser presos, nem que seja em flagrante, não podem ser presos, não podem ter a sua residência violada, não podem ser intimados como testemunhas, não podem ser processados criminalmente. Agentes consulares e membros de organização internacional vão ter outras prerrogativas, tá? Então, isso aqui vai se aplicar para o corpo diplomático, o diplomata e familiares. Então, olha só que importante. O diplomata ou o agente aí do corpo diplomático ou familiar, ele não pode abrir mão de sua imunidade. Mas o país acreditante, que é quem ou enviou o embaixador como representante, ele sim pode abrir mão da imunidade para que o país acreditado, no caso o Brasil, tá, possa processar ou prender ou intimar como testemunha. Tá? Então, o representante do Estado acreditante, do corpo diplomático, tá? Ele não tem poder de abrir mão dessas imunidades. Vamos lá. Agentes consulares. Reduz um pouco a margem de imunidades. Olha só. Só pode ser preso após decisão judicial e por crime grave. Testemunho é facultativo. Pode ser processado, tá, criminalmente, exceto nos casos relativos à função exercida. O agente consular, ele é o representante comercial do país que o enviou. Membros de organização internacional vai depender do acordo bilateral. Eu trouxe para conhecimento o Sistema ONU. O Sistema ONU, quanto a seus agentes, ele traz como garantias testemunho facultativo,
isso só pode ser processado por atos não oficiais. Vejam só. Demais organizações, imunidades são previstas no acordo bilateral. Então, cada organização vai ter os seus acordos bilaterais e vai depender, obviamente, se o Brasil é ou não é signatário. Agora vamos lá aos maiores casos de imunidade, que são as imunidades parlamentares. Gente, olha só, eu particularmente critico a maior parte delas, não entendo que exista razão, subsista razão para que se mantenham, mas nós temos que entender o contexto em que foram criados, que foi um contexto pós-ditadura, em que parlamentares eram afastados, que tinham postura contrária, eram calados, eram presos, né? Então, quando se criou a Constituição, havia uma razão de ser na maioria dessas imunidades. Hoje em dia não existe, tá? Uma que eu entendo que existe necessidade é a primeira, a imunidade absoluta, também chamada de indemnidade, ou imunidade material. Ela está prevista lá no artigo 53, no caput, e ela diz que os parlamentares serão imunes às suas palavras, opiniões e votos. Serão imunes absolutamente. Isso serve para que o parlamentar ele possa se manifestar com liberdade, que ele possa opor críticas políticas, para que ele possa de fato representar a população que o elegeu, tá? Mas olha, não é absoluta em sua totalidade. O nexo com a função é absoluto quando em pronunciamentos na casa. Então, quando lá no púlpito, em pronunciamentos oficiais, não pode haver censura, punição, sanção penal, administrativa ou civil sobre esses pronunciamentos. E eu falo dos parlamentares federais e estaduais. Mas, quando estão fora do parlamento, o nexo com a função é presumido. Então, aqui nós já temos a presunção iuris tantum, que admite prova em contrário. Então, seguinte, fora do púlpito, fora do parlamento, presume-se que o parlamentar está falando tem a relação com o cargo. Mas pode-se provar que não existe relação. E aí, provando se ele pode ser responsabilizado criminal, administrativa ou civilmente, tá? O Instituto da Imunidade, olha só o que o STF fala. O Instituto da Imunidade não permite ações estranhas ao mandato, sem que haja consequências. A não se entender assim, estarão os parlamentares acima do bem e do mal, blindados, como se o mandato fosse um escudo polivalente. Em suma, garantias para o exercício do cargo não podem ser desviadas para o cometimento de crimes. É isso que o STF quis falar e com justeza. Vamos lá. Nós temos ainda o foro por prerrogativa, parágrafo 1º do artigo 53 de nossa Constituição. É aplicado a parlamentares federais, estaduais e não se aplica a vereadores. Vamos voltar aqui? Olha só. Pessoal, e os vereadores? O vereador, no púlpito, na sua casa legislativa, ele também é imune. Fora da casa, ele só tem a presunção, veja só, na cidade em que ele atua. Fora daquela cidade, ele não tem nenhuma presunção e nenhuma proteção. Vamos ver, parlamentares federais e estaduais, qualquer lugar que eles se pronunciem, eles têm uma presunção de nexo com o cargo. Vereadores saíram da sua cidade, acabou. Não tem nenhum escudo que os proteja e nenhuma presunção, tá? Prerrogativas, então só vai se aplicar o fórum especial para parlamentares federais, que vai ser no STF, onde eles podem ser processados, e estaduais no Tribunal de Justiça. Vereador é processado no juízo comum, não tem nenhuma prerrogativa. Veja só, e aqui é importante que após 2008, o STF mantém o entendimento de que o fórum por prerrogativa só é utilizado quando o crime cometido tiver relação com o cargo. Olha que maravilha, gente! O fórum por prerrogativa não tem que ser um fórum privilegiado.
como o pessoal chama equivocadamente. Tem que ser uma proteção do exercício do cargo e não utilizado para crimes comuns. Então o STF vem afastando, tá, crimes comuns que não têm ligação com o cargo de serem julgados aí nos foros por prerrogativa. Isso é importantíssimo. E aí que vem aquela discussão do filho de Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, né, se ele teria ou não foro por prerrogativa, tá? Ali que vem essa discussão jurídica, tá? Observação 2. Olha só, a ideia é, acabou o mandato, é remetido o processo para a instância comum. A não ser que o processo já se encontra em alegações finais. Se o processo se encontrar em alegações finais, ele perpetua-se a jurisdição. Então, se o parlamentar federal acabou o mandato e já está em fase de alegações finais, permanece no STF. Se estiver antes disso, vai descer para o primeiro grau. Imunidade prisional, parágrafo 2º do artigo 53. Olha só, desde a emissão do diploma, assim como a prerrogativa. Válida para parlamentares federais e estaduais. Vereadores, não. Prisão dos parlamentares, só em flagrante por crime inafiançável. Veja só. E se for lavrado flagrante por crime inafiançável, o delegado de polícia não vai remeter ao juízo, mas vai remeter à casa legislativa daquele parlamentar. E vai ser feito não vai ser feito um juízo jurídico, mas um juízo de censura pela casa. Entenderam? Então quem vai avaliar são os nobres colegas do parlamentar que vão avaliar a homologação do flagrante, manutenção da prisão ou conversão em liberdade como juízo de censura e não juízo jurídico. Podem ser presos também em decorrência de sentença transitada em julgado, viu, gente? A jurisprudência entende que a imunidade alcança também a prisão civil por pensão alimentícia, que é a única possível no nosso ordenamento. Imunidade processual, os parlamentares podem ter os processos criminais suspensos, tá? Olha só, nos delitos cometidos após a diplomação, dependendo de voto da Casa Legislativa. Então, a Casa pode sustar o andamento do processo, ficará sustado, suspenso, e o prazo prescricional também. Quando terminar, volta a correr normalmente. A votação vai ser feita pela Casa e a decisão é por maioria dos membros, tá? Não impede, cuidado com isso, não impede a instauração de inquérito policial, desde que o inquérito seja autorizado pelo tribunal onde o parlamentar detém o foro por prerrogativa de função. Quanto à condição de testemunha, tem também. Tem para tudo, como eu falei para vocês. Então, olha só, os parlamentares eles são inquiridos em local, hora e dia que quiserem, ajustando isso com a autoridade que vai ouvi-los. Não precisam, não são obrigados a prestar informações sobre o que receberam em razão do exercício, tá? O ajuste de dia, hora e local, no entanto, não podem ser um escudo para protelação processual. Olha só, ação penal 421 do STF. Então, se o parlamentar ficar enrolando, utilizando dessa prerrogativa, suspende-se a prerrogativa dele, porque não pode ser escudos para ilegalidade. Presidente da República também tem, e tem que ter, não é? É o representante máximo e vamos abstrair quem esteja presidente. Eu falo do cargo e não de pessoas, né? Como processualistas, temos que pensar em pessoas e não em cargos. Em cargo. Ato falho, né? Temos que pensar em cargos e não em pessoas. Olha só, prerrogativa de foro. Presidente, STF para crimes comuns e Congresso para crimes de responsabilidade. É aquela exceção lá do Código de Processo Penal. Relativo ao processo, para que o presidente seja processado por crime relacionado à função, é necessária a aprovação de 2/3 da Câmara dos Deputados. Veja só, não pode ser processado também por crimes comuns estranhos
ao exercício da função. Não pode. Aguarda-se sair do cargo e aí sim vai ser processado. É imune à prisão também, só pode ser preso por sentença transitada em julgado. Então, é imune também. E como não pode ser processado, não é? Então ele tem que ser afastado para que haja o processamento. Vejam só. Preste atenção. Caso a Câmara, por 2/3, admita a denúncia, veja só, o presidente fica afastado até por 180 dias de suas funções. Ele pode ficar afastado até 180 dias de suas funções, ok? Governadores têm a prerrogativa de foro junto ao STJ, tá? É só lembrar lá do Witzel, né, do Rio de Janeiro, que está acontecendo agora, tá? Prisional não detém nenhuma, pode ser preso normalmente, e não é exigida mais autorização da Assembleia para processamento do governador. Olha só, até esse inquérito 650 era necessário a autorização da Assembleia Legislativa para que o governador fosse processado. Ainda bem que considerou-se essa previsão de algumas constituições estaduais como inválidas e não precisa-se mais desta autorização da Casa. Magistrados e membros do Ministério Público têm prerrogativa de foro, eles são processados nos tribunais do Estado ou da região em que atuam, então tanto promotores aí quanto juízes, no tribunal. Vejam só, e cuidado com isso. Isso afasta, por exemplo, o julgamento de juízes e promotores pelo tribunal do júri. Então, se um juiz do Tocantins vem a cometer um crime contra a vida lá no Rio Grande do Sul, ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça do Tocantins e não no Tribunal do Júri. Então, veja, tem essa prerrogativa também. E prisional só podem ser presos por crimes inafiançáveis. Só podem ser presos por crimes inafiançáveis também. Advogados não detêm imunidade no caso geral, só com relação aos crimes no exercício da função, então palavras, né? Enfim, na sua atuação profissional, e a prisão em flagrante deve ser acompanhada de um representante da ordem. Bom, pessoal, foi essa a nossa aula. Não é uma aula muito grande, tá? Ela só traz aí o essencial da aplicação da lei processual penal, né? E traz uma visão geral que vai nos permitir ingressar nas próximas aulas na persecução penal. Então, nós finalizamos por aqui. Nos encontramos aí nas próximas aulas, na decorrência aí do estudo da persecução penal. Até breve, então, pessoal.